quinta-feira, 13 de setembro de 2010. Eu sou Heloísa Ferraz e este é o Mercado Hoje. Boa noite. Acompanhando o clima otimista nos principais mercados externos, o Ibovespa encerrou esta sessão em alta. O tom positivo foi estimulado por bons indicadores econômicos nos Estados Unidos, China e Europa, além do noticiário econômico favorável no fronte doméstico. E o nosso convidado de hoje é o estrategista da Futura Investimentos, Adriano Moreno. Adriano, quais os principais eventos que levaram as bolsas globais às altas vistas hoje? Essa tendência pode se manter nos próximos pregões? Então, a gente teve nessa madrugada dados de produção industrial que vieram acima do esperado na China. Um dos temores que a gente tem aí no curto prazo para a economia mundial é essa questão do tamanho da aceleração da economia chinesa. Então, esse dado, ele, de certa forma, foi bem recebido pelos investidores. E também você teve notícias de que as mudanças que a gente vai ter no setor financeiro vão ser menos rígidas do que o mercado esperava, o que vai ser bom para os bancos e para a economia como um todo, porque facilita a alavancagem dessas instituições. Então, somou uma coisa a outra, a gente teve um pregão forte na Ásia, isso refletiu na Europa e a gente terminou tendo um pregão também de otimismo aqui no Ocidente. As bolsas norte-americanas encerraram o pregão em alta, seguindo o otimismo trazido por novas regras para o setor financeiro. Além disso, a agenda trouxe números melhores do que o esperado no déficit orçamentário local e na produção industrial da China. No fronte corporativo, destaque para as fusões e aquisições. E os índices das principais bolsas da Europa também encerraram com valorização, liderados pelos ganhos de bancos, após o anúncio de novas regras para o setor. O mesmo foi visto na Ásia. Os mais importantes índices de ações de lá tiveram um pregão de ganhos. E vamos agora para a agenda internacional de hoje. O orçamento do governo norte-americano registrou um déficit de 90,526 bilhões de dólares em agosto. As projeções apontavam para um saldo deficitário em 95 bilhões. Este é o 23º mês consecutivo de saldo negativo do Treasury Budget. E os chefes de 27 autoridades monetárias reunidos na sede do Banco de Compensações Internacionais anunciaram ter chegado a um acordo para elevar as exigências sobre os níveis de capital detido pelos bancos, buscando reduzir os riscos a que está exposto o sistema financeiro global. Segundo o comunicado divulgado no último domingo, o novo conjunto de regras eleva de 2% para 4,5% o nível mínimo de capital de alta qualidade detido pelos bancos, suplementado por um colchão de conservação de 2,5%, elevado para 7%, o patamar mínimo exigido das instituições financeiras. Adriano, qual é a sua leitura sobre as novas regras para os bancos anunciadas ontem? Já tive aqui algumas opiniões que estão meio truncadas ainda. A impressão que a gente tem num primeiro momento é que o mercado esperava que essa restrição de capital fosse mais rígida do que foi apresentado, o que é bom para o curto prazo, ou seja, isso aí vai tornar o processo de empréstimo por parte dos bancos mais fácil do que se a gente tivesse regras mais rígidas. Mas assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar isso aí. Vamos ver os enrolados acontecimentos ao longo dessa semana. Em termos de tendência para os próximos pregões, a gente está vendo hoje, foi o quarto pregão seguido de alta lá nos Estados Unidos. A Bolsa Americana chegou a níveis de resistência que a gente acredita que ela vai ter dificuldade de continuar a subir. E para os próximos pregões a gente está esperando por aqui um processo de realização. O Ibovespa fechou em alta de 1,83% a 68.030 pontos. E o volume financeiro somou 6,32 bilhões de reais. Entre as maiores valorizações do dia aparecem os ativos da MRV e do Bradesco. As ações das principais blue chips da Bolsa Brasileira, Petrobras e Vale, avançaram mais de 2% no dia e impulsionaram o índice. O principal destaque entre os poucos papéis do índice que fecharam o pregão no campo negativo ficou com a LLX. O movimento dos papéis reflete uma correção ao forte ganho de 8% registrado na sessão da última sexta-feira, além da confirmação da cisão parcial da empresa com a venda da LLX Sudeste para a MMX Mineração por 2,3 bilhões de dólares.
Os ativos do Pão de Açúcar também estiveram entre as principais quedas de hoje. E a agenda doméstica de hoje traz os dados da última atualização do relatório Focus, que mostram uma expectativa de crescimento de 7,42% na economia nacional neste ano. E a balança comercial registrou um saldo positivo de 159 milhões de dólares na segunda semana de setembro, quando foram registradas exportações da ordem de 3,88 bilhões e importações de 2,929 bilhões de dólares. Adriano, você acredita que a oferta da Petrobras pode ocasionar uma onda vendedora de outros papéis, já que a operação envolve grande quantidade de recursos? E se sim, quais ações são essas que estariam suscetíveis a um sell-off? Sim, é bem provável que isso aconteça. A capitalização é bem grande. De certa forma, é muito cedo para a gente falar qualquer tipo de coisa, porque é a maior capitalização que a gente tem noção, né? Que é a maior capitalização de todos os tempos. Então, assim, é bem provável que haja algum processo de venda para que os grandes investidores possam subscrever ações de Petrobras. Mas vamos aguardar também, porque é a maior capitalização de todos os tempos, então isso aí vai ensinar muito aos investidores para os próximos processos de capitalização tão grandes quanto esse. Do ponto de vista teórico, se tiver um processo de venda para subscrição de Petrobras, as ações que devem sofrer um processo de correção por força de uma venda adicional são as mais líquidas, né? Pelo tamanho da oferta. Em mais uma sessão em que as referências positivas ofuscaram a dupla intervenção do Banco Central no câmbio, o dólar comercial fechou com queda de 0,23%, cotada a R$ 1,714 na compra e R$ 1,716 na venda. A moeda renovou assim sua mínima de 2010 e atingiu seu menor patamar desde 16 de novembro do ano passado, quando terminou valendo R$ 1,711. E com esta queda de hoje, acumula agora uma desvalorização de 2,33% em setembro, frente à alta de 0,06% vista em agosto. E no ano, a desvalorização acumulada chega a 1,45%. Adriano, o que tem levado o dólar a renovar sucessivamente suas mínimas do ano? O fluxo, a perspectiva de fluxo de entrada de capital estrangeiro para a subscrição das ações da Petro, né? A gente está falando de uma oferta de mais de 100 bilhões, então isso aí está impactando diretamente o câmbio. Tá certo, Adriano, muito obrigada pela participação e eu conversei com o estrategista da Futura Investimentos, Adriano Moreno. Esta edição do Mercado Hoje fica por aqui, mas nós estamos de volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá. InfoMoney está no mercado, está aqui.